Olá, amigos, nós estamos de volta na continuidade de nossa reflexão. Lembrando que este assunto encerra-se hoje e amanhã nós teremos a Stephanie aqui conosco, falando a respeito da teologia da substituição, ok? Só talvez uma correção do meu encerramento de ontem, quando estávamos falando da revelação geral, né? E o texto que nós utilizamos foi Romanos 1, Paulo ali discutindo o nível de conhecimento que aqueles homens tinham, né? E eles julgaram esse conhecimento intelectual muito maior do que o conhecimento do próprio Deus e achavam que conheciam Deus, né? E eles se arrogaram, né, de sábios, né? E, no entanto, eles não se passavam de loucos porque não tinham o conhecimento, na verdade, da pessoa de Deus. E eu até falei de Gênesis, porque ali na revelação geral, ali em Gênesis nós temos a criação, nós temos todo aquele contexto, e ali nós já percebemos Deus se revelando ao homem através da criação, Deus se revela ao homem através da natureza, né? E aí o que acontece é que o homem se perde, né, nesta busca e procura muito mais ir pelo seu intelecto, tentando compreender essa criação, tentando compreender todos os fenômenos, e acaba se afastando de conhecer a pessoa de Deus, né? Então nós temos essa revelação geral, Deus se revela através da criação, mas isso depende do nosso coração, porque nós temos o desejo de ver Deus. Tanto é que as nossas experiências de quando está um dia lindo, ensolarado, o pôr do sol, a lua resplandecente, nós que temos um coração apaixonados por Deus, o que nos leva? Nos leva a pessoa de Deus, não ao luar, né? Não às florestas, não aos rios caudalosos, né? Que eu amo muito rios, amo a natureza. Mas qual que é a diferença, inclusive, nessa reflexão que nós estamos fazendo? Nós não estamos em volta de saber detalhes de como que se dá as curvas dos rios, como que se dá a luz do luar, mas a princípio nós estamos desejosos de saber quem é esse que colocou tal maravilha, né, para eu apreciar. E aí nós podemos, a cada detalhe que nós desejarmos conhecer deste luar, desta floresta, deste rio, a intenção nossa é conhecer Deus. Como que Ele fez dessa forma? Olha só o detalhe que Deus colocou nesta árvore. Olha o detalhe que Deus colocou neste pássaro. Então nós estamos falando de revelação geral, a revelação de Deus através da criação, através da natureza. É isso que a gente está chamando a atenção. É essa paixão por conhecer a pessoa de Deus. E quem é apaixonado por Deus, quem é apaixonado por relacionar intimamente com Deus, em tudo ele vai ver Deus, em tudo ele quer conhecer a pessoa de Deus, em tudo que Deus criou. Porque em tudo que Deus criou está a essência dele, né? Então é Romanos 1 que nós lemos ontem, que trata dessa criação, dessa revelação geral. E nós temos a revelação especial. Está lá em Hebreus 1, que eu disse para vocês fazerem a leitura, né? Aqui nós vamos ver um versículo, né? Então, através de Jesus Cristo, a revelação de Deus se tornou aberta a todos que creem. Depois de falar preliminarmente através dos profetas, depois falou através de Jesus, a exata expressão do seu ser de Deus. Então, Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, nós temos a revelação especial, que é o Filho de Deus, Jesus. Através de Jesus, a nossa redenção, nos rendendo por Jesus, conhecendo a pessoa de Jesus, que revelou o Pai a nós, que veio em carne e viveu entre os homens, viveu entre nós. Ele trouxe a essência da revelação de Deus para nós, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí é João 1.
E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Portanto, quando Jesus vem, ele é a revelação expressa de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas nós que somos da luz, nós compreendemos a pessoa de Jesus em nós. A perfeita revelação de Deus em nós. Então, o nosso relacionamento com Jesus, conhecimento da pessoa de Jesus, Ele é Deus, Ele é a expressão essencial de Deus. E a revelação pessoal, né? Aqui nós temos a experiência de Nicodemos, em João 3, né? E depois nós vamos ver lá na frente em João 19, 38, na sepultura de Jesus, que de fato Nicodemos teve essa grande revelação. Porque ali na narração de João 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, não fica ali, né? Não conclui ali o resultado dessa conversa, né? De como que Nicodemos se comportou posteriormente. Mas aí depois nós temos lá em João 38, João 19, 38, né? Cada pessoa pode ter um encontro com Jesus, e aí a revelação pessoal. Por isso que nós estamos insistindo nessa reflexão, que cada um tenha o seu relacionamento pessoal, que tenha a sua história. Nós tivemos a experiência no nosso grupo de estudo, de reflexão, nessas semanas anteriores, e teve lá um momento onde alguns irmãos contaram como que foi o seu batismo do Espírito Santo, como que foi essa experiência. E nós vimos que cada uma experiência é ímpar, é diferente da outra. E não tem como o outro ter a mesma experiência que eu tive no meu batismo igual. Por quê? Porque nós somos pessoas ímpar para Deus. Deus nos conhece individualmente e quer que nós nos relacionamos com Ele individualmente. É aquilo que eu disse ontem, né, no começo da nossa reflexão. Nós podemos sim compartilhar as nossas experiências, nós podemos ouvir dos irmãos a revelação que Deus tem dado a ele, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas o que nós queremos dizer nessa reflexão é que nós não podemos ficar acomodados e ficar apenas bebendo de água que foi nos dada, mas nós devemos ir à fonte, ir no autor, fazer como Maria, ficou aos pés de Jesus, secou os seus pés, estava ali em volta também, criando até ciúmes em Marta, né? Ter atitude de Maria, que quis estar ali com Jesus, que quis buscar essa própria revelação. E aqui em João 3, nós temos a experiência de uma revelação pessoal de Nicodemos, né? Então, cada pessoa pode ter um encontro com Jesus e descobrir tudo necessário a respeito de Deus e sua relação com Ele. Tudo que você precisa, tudo que é necessário para a sua vida, tudo que é necessário para responder os seus vazios, para responder os seus questionamentos, você encontra no Senhor, na pessoa de Deus, quando você busca este relacionamento íntimo com o Senhor, né? É um novo nascimento. Nicodemos era mestre. Interessante este exemplo, porque nós estamos falando de uma pessoa intelectual. Depois nós temos o próprio Paulo, que era conhecedor das letras, que era um mestre em Israel também, né? Nicodemos era mestre intelectual, no entanto, para conhecer a pessoa de Jesus, dependeu totalmente da revelação. É desse conhecimento que nós estamos falando, que depende da revelação, e essa revelação vem do próprio Deus. Ele é um Deus revelador, Ele se revela, e não tem experiência mais maravilhosa do que você ter a revelação do próprio Deus a ti, Deus revelando a você a cada momento. E outra coisa que eu quero te dizer, não pense você que já teve revelação de Deus, que teve experiência com Deus e que acabou. Hoje,
após essa reflexão, amanhã pela manhã, a todo momento que você desejar, você terá cada dia uma nova revelação dessa pessoa, porque Deus é um Deus infinito. Deus é de infinita graça e Ele está pronto para se revelar a cada dia a você. E nós somos totalmente pequenos diante de Deus. Diga o que nós já aprendemos em Isaías: os teus pensamentos são mais altos do que os meus, os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Imagina o nosso intelecto diante do intelecto de Deus, os nossos pensamentos diante do pensamento de Deus. São muito maiores do que nós. E por isso que todos os dias, a todo momento, Deus tem a se revelar a nós, né? Então, na sepultura de Jesus, percebeu-se de que ele recebeu a revelação, pois estava lá, junto com José de Arimateia, participando do sepultamento. Então, João 19:38, nós temos isto. Depois disto, José de Arimateia, depois da crucificação de Jesus, né? José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, então toda essa relação na época aí, né? Rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também, no versículo 39, Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Inclusive o texto, o versículo refere-se a isto, né? Para identificar Nicodemos, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, que eram perfumes aromáticos, né? Que tratavam do corpo para ser sepultado. Olha só a importância de mostrar que Nicodemos, ele correspondeu a essa revelação, ele recebeu a revelação de Jesus e estava lá, junto com Jesus no momento da morte de cruz e no sepultamento. Então essa é a revelação pessoal, que é essa revelação que cada um de nós devemos buscar, devemos trilhar, né? O conhecimento de Deus na base da obra, ok, podemos ter, devemos ter. Tanto é que agora, por exemplo, quando nós lemos aqui João 19:38 e vimos aí que um dos discípulos, né, José de Arimateia, por que ele era um discípulo oculto, né, por medo dos judeus? Aí nós vamos entender o contexto da época, é muito bom, né, o que nós chamamos de exegese, né, o que nós vamos lá na época entender o que aconteceu, como que era aquele povo, como que eram os seus costumes, quais as pressões políticas da época, até para nós entendermos por que aquele discípulo José de Arimateia era um discípulo oculto de Jesus, né? Então, essas coisas também estou colocando aqui, por quê? Porque são buscas, são conhecimentos importantes, até para nós entendermos o contexto. Mas o que a gente sempre está colocando acima de tudo, o conhecimento da pessoa de Deus. Porque se eu não tenho oportunidade de buscar o contexto da época, de buscar a história de um personagem bíblico, né? Se eu não tenho essa oportunidade, se eu não fiz isto, eu não posso pensar a mesma coisa em não ter tido a oportunidade de ter a revelação pessoal do Senhor, do nosso Deus. Isso eu não posso. E é essa a ordem de prioridade que eu quero colocar aqui. Então, dentre buscar a Deus, através da palavra, através das escrituras, né? Buscando as doutrinas, os ensinamentos dele ali, para eu poder colocar em prática, eu preciso conhecer Deus pessoalmente. Eu preciso da revelação dele, porque senão eu não consigo ser cristão. Tanto é que muitas pessoas que têm uma ótima exegese, muitas vezes têm uma dificuldade de ter uma ótima hermenêutica, que é como aplicar. A hermenêutica é como eu aplico esse princípio, como eu aplico esse acontecimento daquela época na minha vida hoje. Então, para que eu tenha uma boa hermenêutica, quer dizer, uma boa aplicação da palavra de Deus, uma boa aplicação dos ensinos do Evangelho, eu preciso, na verdade, acima de uma exegese, ter um conhecimento
profundo de Deus, através da revelação dele para comigo. Porque não depende de mim. A busca do conhecimento, a teologia, ela até depende de mim. Mesmo sabendo que o intelecto foi Deus que me deu, Ele que me capacita, tudo isso, mas eu tenho que ir fazê-lo, eu tenho que ir buscar. É uma situação ativa da minha parte. Mas o conhecimento da pessoa de Deus, ela é passiva. Eu só me entrego. Eu me entrego. E à medida que eu me entrego, ali nas Escrituras, à medida que eu vou lendo, que eu vou buscando, que eu vou orando, que eu vou praticando o meu devocional, à medida que eu vou me entregando passivamente ao Deus de todas as coisas, Ele vai se revelando a mim. Essa é a beleza do conhecimento de Deus. E é isso que eu quero chamar a atenção na nossa reflexão, né? E nós tomarmos muito cuidado com homens de muitas letras, que é uma outra coisa muito interessante. Aqueles que têm o conhecimento da pessoa de Deus, aquele que busca Deus através da revelação, ele pode não ter muito conhecimento teológico, mas ele consegue discernir quando desse conhecimento teológico que eu estou ouvindo, porque nos dias de hoje nós estamos ouvindo muitas coisas, e principalmente nestes tempos difíceis de pandemia que nós estamos vivendo, que o uso da tecnologia tem sido muito bom, mas também tem trazido muitas falas, muitas informações. E aquele que tem o conhecimento da pessoa de Deus, através da revelação, aquele que sabe quem é que toca aqui dentro do nosso ser, ele é capaz de controlar o meu intelecto, de controlar a minha mente, de me dar discernimento daquilo que eu estou ouvindo. Então eu posso ouvir. Às vezes me perguntam, são muitos vídeos, são muitas coisas que estão aí pela internet. Olha, eu acho que você deve ouvir sim. Aliás, é muito bom que você ouça. Tem muita coisa boa. Mas que você tenha a revelação de Deus, para que você possa ter um bom discernimento e não ser enganado por ventos de doutrina. Vejam só, a palavra de Deus vai lá nos dizer, o apóstolo Paulo em suas cartas, ele vai dizer o cuidado sobre os ventos de doutrinas nos últimos dias. Então, quer dizer, são doutrinas, são ensinamentos, e nós estamos falando da própria Bíblia, nós estamos falando das próprias coisas de Deus. E por que muitas pessoas são enganadas? Por falta dessa ordem da questão do conhecimento. A prioridade em conhecer o Senhor, né, em buscar o Senhor na sua pessoalidade, na sua intimidade. O conhecimento de Deus, nós podemos também conhecê-lo através das suas obras, né? Ao buscar o conhecimento de Deus, muitas vezes ficamos envoltos às suas obras e interpretações dessas obras, realizadas por terceiro, e não chegamos no coração do autor. Então, tudo bem, é o que a gente está aqui falando. Vamos conhecer as obras, vamos conhecer outros autores, outros irmãos que estudaram determinado ponto e tudo mais, mas nós não vamos ficar envolto, embaraçado com essas coisas, né? O conhecimento de Deus com base na interpretação que o outro faz da palavra proferida por ele também é importante. Nós não estamos negando isso, porque nós vivemos disso. Eu experimento isso. Quantas vezes Deus se revela para mim através de uma palavra que um irmão proferiu para mim. E isto é importante. O que eu quero dizer com isso? Eu estou ouvindo, mas esta revelação só vem porque eu tenho uma intimidade com Deus. Se eu não tiver uma intimidade com Deus, eu até posso ter um irmão muito ungido que teve a revelação, né, de determinados pontos de Deus, e eu não terei. Por quê? Porque eu não tenho essa intimidade com Deus. Então é muito gostoso quando a gente tem a experiência de evangelismo. E tem sido maravilhoso na minha vida, depois de tanto tempo, né? Eu, com 58 anos hoje, estou evangelizando um jovem. Mas que delícia! É impressionante como você vê Deus se revelando para ele, porque ele também está lendo a palavra, e Deus se revelando para ele quando nós estamos partilhando.
Agora, por que Deus está se revelando para ele? Não simplesmente por causa de mim, mas porque tem um Deus dentro de mim que foi revelado, que é vivo, e ele está com o coração aberto, e Deus se revela a ele através de mim. Então tudo isso é revelação, não é intelecto. Eu poderia chegar com uma grande gama de conhecimento, mas se eu não tivesse a revelação de Deus dentro de mim, esta vida que provoca vida no outro, ele não teria vida. E é uma delícia, irmãos, essa experiência, porque você vê o fluxo da vida de Deus. Evangelizar é ver o fluxo da vida de Deus fluindo. É uma coisa maravilhosa e é algo que você tem que experimentar. Agora, por quê? Porque você experimenta Deus. Porque você experimenta a revelação de Deus. Eu fico aqui maravilhado. Por quê? Porque é maravilhoso, é simplesmente porque é maravilhoso. Não dá para explicar, porque a gente está falando de revelação, né? Eu também ensino muitas coisas, né? Em outras áreas, eu ensino também muitas coisas teológicas, e ensino coisas da história, e gosto, porque tudo que nós fazemos com vida, né? Agora, quando nós vamos ensinar as coisas de Deus, e sobre Deus, e Deus está revelado em nós, Deus se revela no outro. Amados, e nesses dias difíceis, onde tem muitas vozes, nós precisamos da revelação de Deus, para que o outro possa ter essa revelação, para que o evangelizando tenha a revelação. Então, por que a evangelização hoje pode não estar tão boa, não estar quente? Nós podemos fazer essa reflexão. Eu tenho a revelação de Deus em mim, Deus está fluindo em mim, eu estou queimando de Deus, eu estou queimando de revelação, para que esse fogo que está em mim possa alcançar o outro, e o outro fica incendiado por Deus. Olha, glórias a Jesus. É porque eu fico bastante empolgado até de falar dessa fruição da vida de Deus. É maravilhosa. O conhecimento de Deus com base na revelação da palavra proferida por Ele. Então, eu tenho a revelação na criação, eu tenho a revelação de ouvir o irmão desde que ele tem a revelação de Deus. Então, eu que tenho interesse também de buscar a Deus, estou com meu coração aberto para ouvir Deus, eu recebo a revelação. E depois também eu continuo a busca nessa revelação com a própria palavra de Deus proferida a mim, né? Este é o ponto crucial, ponto importante. O conhecimento de Deus através do relacionamento pessoal com Ele, através de sua palavra. Então, quando nós lemos a palavra, irmãos, a primeira coisa que nós temos que pensar: nossa, quantas coisas eu vou conhecer aqui maravilhosas sobre a palavra, sobre aquilo que eu até disse, como que era essa sociedade lá no passado, como que era a vida de Moisés, como que era a vida de José, quando a gente estuda a história de José, que maravilha, né? Tudo isso é maravilhoso. Mas quando nós pegamos a palavra, o que eu vou conhecer de Deus hoje? Qual é a revelação que Deus tem para mim hoje? Qual é a revelação que Deus tem para mim neste texto? Essa deve ser a nossa intenção primária. E com certeza as outras coisas nos virá, outros conhecimentos nos virá. E aí sim, esse conhecimento será muito maravilhoso, bacana, sem arrogância, sem peso de culpa, sem peso de julgamento. Muitas vezes até a gente escuta algumas palavras que ela assim, às vezes fica pesada. Às vezes é uma palavra de exortação. Mas irmãos, a palavra que vem do coração de Deus, a exortação que vem do coração de Deus, ela nos traz alegria. A gente fica alegre por estar sendo exortado por Deus, pelo Pai que nos ama. E aí então nós percebemos que é uma palavra revelada, que é uma palavra que veio do coração de Deus para nós. Tudo isso está relacionado com o quê? Com a maneira que eu me relaciono com Deus, com o nível de revelação que eu tenho da pessoa de Deus, para eu poder tratar com o irmão,
para eu poder exortar, principalmente quando nós temos a tarefa de tratar com outro irmão, de exortar, de corrigir. Porque Deus, Ele colocou isso em nossas mãos. Mas como nós vamos? Pelo conhecimento que eu tenho, que eu vou chamar a atenção do irmão? Quando eu tenho que estar cheio da revelação de Deus, para que esse irmão, ao ouvir a exortação, ele se alegra. Porque a palavra de Deus mesmo diz que, a princípio, a exortação, ela causa uma tristeza, mas é uma tristeza para a vida. E aí, quando tem aquela tristeza, nós sabemos reconhecer, e quem está ouvindo sabe reconhecer que é uma tristeza, porque foi uma palavra revelada, e essa tristeza para a vida não é uma tristeza que coloca a pessoa para baixo, que vai contribuir com o inimigo, com o mal. Tudo isso é a revelação da palavra de Deus. O conhecimento da obra de um autor se dá pelo intelecto, porém o conhecimento do autor se dá pelo coração. Então, primeiro nós temos que ter o conhecimento do autor, que se dá pelo coração. E depois nós vamos conhecer tudo sobre ele, tudo sobre sua obra, como se processa. E aí nós estamos com o nosso intelecto pronto, nós estamos à vontade para fazer isto. Pois a ciência do ser é o seu coração, sua alma, e não a sua produção. Então não é pela produção minha que as pessoas me conhecem, mas é pelo que eu sou. Por exemplo, os meus filhos, eles pouco estão preocupados com o meu currículo Lattes. Eles pouco estão preocupados com o que eu sei. Eles me conhecem como sou. E na minha casa, como eu sou, eu não sou o professor Afonso. Eu sou o Afonso. E é esse Afonso que eles querem. Eles não querem o professor Afonso. E é esse Deus que nós queremos. Esse Pai amoroso. Esse Pai que se revela a nós, né? Devemos conhecê-lo pela sua essência, e a sua produção contribui com isso. Não é a principal, né? E tudo que Deus faz é perfeito, é maravilhoso, nós devemos conhecer. Tudo que Deus fará, nós podemos também saber, conhecer o que Deus ainda fará, né? Até os finais de todas as coisas. Não pode haver verdadeira adoração de Deus onde não há conhecimento de Deus. Não se pode haver obediência cordial a Ele por aqueles que são ignorantes dele. A linguagem dessas pessoas vai ser como a de Faraó, né? Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Quer dizer, é impossível obedecer a alguém que ele não conhece, né? Não pode haver graça e nem fé sem conhecimento. O objeto de fé deve ser conhecido ou não pode ser acreditado. Aí nós temos a experiência do cego que foi dado a ver por Cristo Jesus lá em João 9, 35 e 36. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Aqui está tudo num contexto, quando Jesus cospe no chão, faz o lodo, coloca no olho do cego, e ele vê, e os judeus ficam pavorosos, querendo saber como que foi, o que aconteceu, e Jesus pergunta para ele: e você crês tu no Filho de Deus? E ele responde e diz: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Gente, naquele momento Jesus se revela ao cego. E Jesus não se revelou a ele no milagre. Jesus não se revelou a ele quando ele cura, porque naquele momento Jesus estava glorificando ao Pai e tinha um objetivo. E aquele homem que teve a bênção de um milagre de Jesus pode nunca ter tido a revelação. E é o que pode acontecer com muitas pessoas hoje, que são curadas. Vamos orar por fulano, vamos curar fulano, mas pode receber a cura e não crer, porque Jesus não perguntou se ele cria na cura. Jesus perguntou se ele cria no Filho de Deus.
E eu disse, Senhor, mas quem é o Filho de Deus para que eu creia? E Jesus naquele momento fala, gente, eu já fico imaginando. Jesus falando, ele deve ter caído aos pés de Jesus, né? Não foi simplesmente como a gente fala agora. Imagina Jesus falando para você, sou eu quem falo contigo? Isto é a revelação de Deus. Gente, olha, nós conversamos bastante aqui, e se nós não tivéssemos um tempo limite, nós poderíamos continuar. Mas assim, eu não quero dizer que essa reflexão termina aqui. Ela continue aí no seu coração. E eu desejo muito que vocês reflitam sobre isso, né? Ouçam de novo se for necessário. Mas permita que a cada dia Jesus revele a você como Ele se revelou para esse cego que agora vê. Tu já tens visto. Sou eu quem falo contigo. Foi muito bom estar com vocês.